noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, irmão. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e habite ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me também um pedaço de pão. E respondeu ela: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vi aqui apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. E Elias disse: não temais, vai, fazei como disseste, mas fazei disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-o aqui fora. Depois o fará para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor, o teu Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Amém, irmãos? Podeis tomar o seu assento nessa noite? Eu peço que o irmão mantenha ali no primeiro versículo, assim, de continua, né? A gente poder meditar tranquilamente aqui nessa noite. Querido, nós vamos falar hoje de um profeta muito profundo e tremendo, e também das nossas vidas. A Bíblia fala para nós que o profeta Elias era um grande homem de Deus, uma pessoa que naquela época ele estava ali propagando e levando a palavra do Senhor, totalmente diferente da nossa época, porque naquela época o profeta ele era treinado para aconselhar os reis, e depois de ser treinado para aconselhar os reis, ele também fazia o quê? Ele buscava Deus, para que o Espírito de Deus revelasse o desejo de Deus para a nação de Israel. E nós podemos perceber aqui que a palavra de Deus ela está falando para Elias num tempo difícil, um tempo de muita angústia, porque a Bíblia diz que não estava chovendo, irmão João, lá em Israel. Israel estava numa seca tremenda, imagina, 3 anos e meio sem chover. E a Bíblia diz para nós que Deus tinha falado com Elias: você vai para um lugar e eu vou te alimentar. Se você ler as passagens anteriores, você vai notar que o Elias está o quê? Na beira de um rio, vamos dizer, de um ribeirão. E ali naquele ribeirão ali, está ali tomando água, mas a Bíblia diz para nós que um corvo trazia leite e carne para ele. Olha a coisa mais terrível, um animal, né, trazendo leite e carne para Elias. E a Bíblia diz para nós que ele alimentou Elias por um período de tempo. E quando esse período de tempo termina, Deus vai falar para ele: Elias, agora eu quero que você deixe isso aí, porque a água aí vai secar, vai acabar essa água aí, porque ali aquele ribeirão, né, aquele, como a gente costuma falar aqui, né, aquele córrego, né, aquele ribeiro, ele seca, ele não tem mais água. E agora o que acontece, meu irmão? Ele vai para um lugar, mas olha como é que Deus está mandando ele para um lugar, que naquela época dificilmente uma pessoa se abrigaria em tal lugar. Ele disse assim: olha, você vai para Serepta, e lá você vai encontrar o quem? Uma, irmão João, viúva. Olha só para os irmãos ter um grande entendimento. Você vai encontrar uma viúva. Quando fala de viúva ali, irmãos, naquele tempo, você vai entender o seguinte, que quando fala de viúva, era uma mulher o quê? Desprovida. Porque a mulher naquele tempo, ela não tinha direito de nada. O único direito que ela tinha era o seguinte: o direito que ela tinha era se ela fosse casada, porque se ela morresse, ela perdia todos os seus bens, a não ser que um parente ou um irmão do marido falecido casasse com ela e recuperasse os bens dela. Caso contrário, ela não tinha nada, irmão.
Podia ser a pessoa mais rica que pudesse ter naquela época, mas se o marido morresse e ela não tivesse nenhum resgatador, se ela não tivesse ninguém para casar com ela dentro da família do marido, ela estava o quê? Pobre, estava só. Então, só para os irmãos terem uma ideia, ninguém poderia brigar na casa de uma viúva, porque a viúva estaria o quê? Pior que todo mundo, ainda mais no tempo de seca. Imagina para ver as coisas como é que são. Sabe o que isso fala para mim e para você? Que muitas das vezes Deus vai usar coisas que você talvez vai falar assim, não tem como isso poder me ajudar, mas vai ser através daquilo ali que Deus vai te ajudar, que Deus vai dar graça, vai te dar condição de você avançar. Muitas das vezes eu e você olhamos para dentro de nós e achamos que nós não somos ninguém, que nós não somos capazes, que nós não somos capazes de avançar, capazes de vencer. Nós começamos a ver as vitórias dos outros. Era isso quando Elias chegou, ele encontrou essa mulher. Qual era o desejo dessa mulher? O desejo dessa mulher era fazer um pedaço de pão e morrer, porque ela não tinha expectativa de vida nenhuma, irmã Dirlene. Para ela tinha terminado, para ela tinha acabado. Ela já tinha perdido o marido e agora estava sem nenhuma provisão dentro de casa. E agora ela está escutando uma pessoa falar para ela assim, que olha, eu quero água e também quero um pão. Aquela mulher lá olha e fala, você está ficando doido, meu filho. Água até eu vou te dar, mas está com muita dificuldade, mas eu vou te dar. Mais pão, sem chance, porque só tem um pouquinho de farinha lá, vou fazer um pedaço de pão lá e vou comer para meu filho e vão esperar a morte. Quer dizer, não tenho nem saber, não sei como vai tirar a providência amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não tenho condição de me controlar na situação. E às vezes assim está acontecendo na sua vida. Talvez você está sem condição de controlar a situação que está ao seu redor, as condições que estão diante da sua casa, diante da sua família, do seu filho, diante de você. Talvez o médico diz para você que não tem mais jeito, talvez na sua casa as condições financeiras estão dizendo tudo ao contrário. E talvez você está dizendo, eu não vou dar conta, eu não consigo mais. Talvez as decepções, tanto religiosa, tanto se dizer assim, no momento profissional, financeiro, tenha atingido a tua vida de uma forma terrível. Os amigos têm decepcionado a sua vida, você tem sido traído. E talvez você está dizendo assim, não tem mais jeito, não tem como, a minha vida, ela está num caos terrível, eu não sei o que está acontecendo, não tem mais como eu prosseguir. Às vezes na nossa vida está dessa forma. Às vezes você está olhando para você e dizendo, acabou, não tem mais jeito. Às vezes você deita no travesseiro da sua casa, você até consegue rir para as pessoas que estão em sua volta, mas quando você deita a cabeça no travesseiro, as lágrimas caem, porque talvez você olhe para dentro de você e fala assim, eu não tenho mais esperança, eu estou sentindo sozinho, eu estou sentindo abandonado. Escute aqui uma coisa tremenda assim, o Senhor está dizendo para você a solução para a tua vida, aleluias, a esperança para você. Algo vai acontecer na sua casa, algo vai acontecer se você ouvir a voz de Deus, se você ouvir a palavra do Senhor, porque Ele está dizendo assim, não temas, eu sou o Senhor na tua vida, aleluias, eu sou o Deus que te chamou, o Deus que te trouxe aqui hoje. E às vezes os acontecimentos da vida, meu irmão, nos faz parar, é o que está acontecendo aqui. E agora aquela mulher está escutando Elias falar para ela assim, que olha, faz para mim um pedaço de pão. Sabe quanta vez da nossa vida você está escutando Deus falar assim, não pare, continue, mas você está falando assim, não dá, eu não tenho força mais, a minha fé já está se acabando pela situação do sofrimento que eu estou passando, que eu estou presenciando. Sim ou não, irmãos? E às vezes você olha e fala assim, eu não estou mais, eu não sei se Deus pode fazer alguma coisa. E às vezes nós precisamos fazer como aquela mulher, irmãos. A Bíblia diz que Elias mandou ela sair para fora. Quer dizer, às vezes nós temos que sair fora dos nossos problemas, dar um tempo para que a gente possa ver o milagre de Deus na nossa vida,
para que nós possamos ver o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Quantas vezes, irmão, nós não somos totalmente abençoados, porque o momento de aflição, eles nos colocam numa situação que nós não conseguimos enxergar a saída. Sabe que o treinamento, quando eles fazem treinamento, quando está pegando fogo, e está tudo cheio de fumaça dentro de uma casa, o treinamento é o que é? É você deitar no chão e tentar o quê? Rastejar, para você não ficar de pé. Se você ficar de pé, você não consegue ver a saída, mas se você rastejar, você consegue ter ali uma calma, manter a calma primeiramente, rastejar, que você consegue encontrar a saída. E às vezes eu e você tem que fazer a mesma coisa, meu irmão. Às vezes nós precisamos dobrar diante de Deus e ter calma, e esperar a saída. Porque quando você apavorar, em vez de você fugir do fogo, você se aprofunda mais no fogo. E quando você assustar, você não tem como voltar para trás, você não tem como fugir dele mais. Então, às vezes é necessário que nós tenhamos calma e olhamos que Jesus falou bem claro: eu estarei convosco até o que? A consumação do século. E uma coisa muito profunda, uma coisa muito tremenda, eu trago aqui na memória dos irmãos nesta noite, o discípulo de Emaús, né? De Emaús. O que aconteceu com aqueles discípulos? A Bíblia diz que Jesus foi caminhando com eles, conversando com eles, falando da graça e da glória de Deus para eles. E o que eles estavam fazendo, meu irmão? Eles estavam tão apavorados, tão angustiados, tão tristes, que eles não reconheceram Jesus. Talvez nessa noite você também está nessa situação. Você está tão amargurado, tão triste, tão angustiado, que você não consegue ver aquele que está caminhando do seu lado, que é Jesus de Nazaré. E Ele está dizendo para você: calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu estou escrevendo uma sua história. Eu estou escrevendo, eu que estou querendo que aconteça tal coisa, que eu estou escrevendo a sua história. Porque até no mal, Deus faz o bem para a nossa vida. Até no mal, Deus faz o bem para a nossa vida. Olha o que ele está dizendo ali assim, olha, e levantando e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher. Olha, você vê, a mulher nem conhecia ele, mas Deus já tinha falado para ele que assim, olha, ordenei, vai acontecer um milagre na sua vida. Escuta aqui uma coisa muito profunda e muito profética para o nosso coração, quando nós cremos e temos paz e esperamos em Deus. Deus vai fazer um milagre. No ano de 2000, quando eu fiquei doente no ano de 2000, passei um mal tremendo, né? E eu tive que fazer um tratamento profundo ali em Belo Horizonte. Escute aqui algo muito tremendo, irmão. Quando está escrito ali, olha, e eis que eu ordenei ali uma mulher, viúva, que te sustente. E eu fui para Belo Horizonte, irmão. Nunca tinha conhecido ninguém, nunca tinha ido em BH. Primeira vez, imagina um cara da roça, né? Meio Pá de Brito, meio Barroso, né? Indo para Belo Horizonte, né? Só Jesus na causa, nunca tinha ido. E quando eu chego lá, irmão, eu acabo me perdendo, porque é de fato que, né? Perde mesmo, não sabe olhar o número de ônibus, né? Mas quando Deus tem um projeto, um plano, a gente acha que está perdido. Mas Deus está falando assim, está indo certo, e eu estou te guiando certo. E eu lembro muito bem que eu entrei no ônibus errado e fui parar num bairro chamado Nova Granada, chamado Morro das Pedras, um bairro perigosíssimo. Quem conhece de fora sabe que é um bairro pesado mesmo, né? Só a graça de Deus, tanto que as pessoas, né? Que Deus abençoe, se algum irmão lá de lá está me assistindo, que Deus abençoe, tem saudade deles. E eu fico ali assim, irmão, numa situação muito difícil, porque além de não conhecer, ali houve um crime ali, naquele momento que eu estava chegando, que o ônibus estava chegando lá, mandou todo mundo descer do ônibus, e quando desce todo mundo do ônibus, meu Deus, que eu tenho que descer porque eu não conheço, aí que eu fico mais perdido ainda, porque eu queria ir só para a rodoviária. E de repente, irmão, o cara fala comigo assim, rapaz, você daqui não, né? Eu falei assim, não, então não fica aqui não, porque eles vão te achar que você é policial, eles vão te matar aí. Aí ele falou assim, mas você, o cara olhou para mim e falou assim, mas você é crente, né? Eu falei, sou. Aí ele, então, vou te levar na casa de um pastor amigo meu ali, e você fica na casa dele até passar. Já era umas 6 horas da tarde, umas 6 e pouquinho. Eu falei assim, mas hoje você não sai daqui hoje não, você vai poder sair daqui só amanhã. E eu pensei comigo, misericórdia, agora como é que eu faço agora? Coração na mão, não conheço ninguém, não sei nem para onde correr. Como é que você corre no meio de uma favela, irmão? Você não tem como, você não sabe. Se você conhecesse, ainda dá para correr, mas se você não conhecer, você vai correr para onde? Eu tinha que confiar na pessoa que está me alertando. Falei, então eu fui com ele, cheguei na casa do irmão, e quando eu cheguei ali na casa daquele irmão,
Esse falou assim, ele chamou, aí a esposa do irmão veio, aí a esposa do irmão falou assim, ele falou assim, eu estou com esse rapaz aqui, esse rapaz não é daqui, ele é de Barroso, ele é crente, está aqui, a gente está com medo de achar ele aqui na rua, porque se ele ficar aqui na rua, isso pode matar ele, achar que ele é policial. A mulher falou, realmente é mesmo, não, vem, entra para dentro de casa aqui. Aí eu peguei e falei com ela, irmã, mas você fica sem jeito, né? Eu não conheço a mulher, ela veio me atender. Perguntei a ela, o seu marido está em casa? Ela falou assim, não. Eu falei, então vai ficar ruim de eu entrar, porque aí que eu estou num lugar perigoso, ruim, eu vou entrar na casa de alguém que eu não conheço, sim ou não, irmãos? Aí ela pegou assim, não se preocupe não, que tem o meu filho de 18 anos, ele está aqui, pode entrar. Eu falei, já melhorou um pouquinho, eu falei, não, agora vai dar para me entrar, aleluia. Entrei, meu irmão, e quando eu sentei ali no sofá, ficou ali, e o seu esposo? Não, ele foi ajudar a bater uma laje, mas daqui a pouco ele está aí. Eu falei, só a graça de Deus, Pai, tem misericórdia, Senhor, o Senhor vem me dar vitória nesse lugar. E você começa a orar, irmão, aí você vira crente com força mesmo, você faz até, nossa Deus, volta para lá e para cá, nunca vi um troço desse. Aí você vira crente, mas crente fiel mesmo. Aí de repente, irmão, passa uns 30 minutos, o cara chega, e quando o homem entra na porta da sala, eu estava sentado no sofá, junto com a esposa dele, estava sentado de um lado, o filho dele do outro, ele entra, irmão, quando ele me olha, ele leva um susto, como tivesse visto alguma coisa ali, né? E passou direto lá para a cozinha, não quis nem conversa não. Eu falei, pronto, agora eu estou morto mesmo, já era quase 7 horas da noite, agora esse cara vai me pôr para a rua. Eu não conheço ninguém, irmão, não sabia quem que era ele, nem nada. Aí o cara fica lá uns 10 minutinhos lá na cozinha, e a mulher dele preocupada, porque a mulher dele ficou com medo também, porque aí nunca tinha feito isso, né? Aí ficou mais ou menos quase uns 10 minutos lá, e demorou uns 10 minutos, viu? E eu querendo já sair, mas com medo. Eu falei, para onde eu saio? Se eu sair daqui, eu tenho que enfrentar esse homem. Melhor morrer aqui dentro da casa dele que fora da casa dele. Fica quietinho aqui, irmão. Aí de repente ele volta, irmão, e fala assim com ela assim, ó, por favor, arruma o melhor quarto para ele e a melhor cama para ele. Eu falei, pai, tem um trem estranho, o cara já entra assustado, não fala nada comigo, depois volta querendo arrumar a melhor cama, o melhor quarto. À noite eu estou morto mesmo, né? Aí eu peguei e falei, irmão, me ajuda aqui. Eu falei, irmão, eu sou tal, da igreja tal, estou aqui porque eu estou enfrentando uma enfermidade. Aí ele pegou e falou assim, eu não preciso explicar nada, meu filho. Essa madrugada, 3 horas da manhã eu levantei para orar, e eu dobrei meu joelho ali na sala e orei, e na hora que eu voltei para o meu quarto, eu deitei, assim que eu deitei, a porta do meu quarto abriu, aleluias, e um anjo entrou dentro do meu quarto e falou comigo, eu estou enviando o meu servo aqui hoje, cuide dele. E na hora que eu olhei para o lado da minha sala, eu vi você sentado nesse sofá, a minha esposa aqui e o meu filho sentado aqui. Na hora que eu cheguei, eu fiquei assustado, porque o que eu vi de madrugada estava acontecendo aqui. Deus já mandou te cuidar de você, e eu vou cuidar de você, aleluias. Eu quero dizer para você, quando nós estamos em Deus, irmão, não adianta, você acha que está perdido, mas Deus está te levando para a vitória, aleluias. E eu fui lá atrás do SUS, e este irmão, ele conseguiu me colocar na rede particular, de graça. Eu fui cuidado por os melhores médicos ali, em clínica particular, sem gastar R$1, porque Deus me levou para a casa deste homem. Eu achava que eu estava perdendo, eu achei que eu estava perdido, mas Deus estava no comando, porque antes de eu chegar lá, Deus já tinha ido na minha frente, e já tinha falado, eu estou enviando o meu servo aqui para você cuidar dele, aleluias. Então nós temos um Deus que cuida da nossa vida. Aquilo que aconteceu com Elias não é mentira, é real. Deus conhece você, e Deus vai te levar à vitória. Deus vai fazer você vencer este mal, esta ação que está agindo na sua vida, essa preocupação que está tomando o seu coração. Deus é fiel para arrancar do seu coração e mudar a sua sorte. Basta você confiar, basta você crer, basta você esperar em Deus, porque Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Então quando eu lembro desse caso, desse acontecimento da minha vida, que eu sou testemunha, e escute uma coisa, naquela época eu estava cuidando dessa enfermidade, os médicos disseram para mim que eu não tinha muito tempo de vida, disseram para mim que eu não ia poder estudar mais, que eu não poderia mais preocupar em ler. E eu vou dizer para os irmãos, formei para pastor depois disso tudo, estou aqui hoje para falar para você, a esperança para o seu coração. Deus conhece você, e Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que aquele mal que está agindo na tua vida vai cair por terra em nome de Jesus. Quem crê nisso pode aplaudir o Senhor. Quem crê nisso pode permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, porque o Senhor, Ele é bom, aleluias.
Porque Deus, Ele conhece você, Ele sabe das suas habilidades, das suas fraquezas. O Senhor conhece o seu coração. E hoje eu posso dizer para você, talvez muitas vezes na nossa vida a gente está achando que aquele mal, que aquilo que está acontecendo é tão terrível, tão tremendo, mas uma coisa eu quero dizer para você: Deus está no controle de tudo, aleluias. Deus está no controle de tudo. E escute aqui algo mais tremendo dessa história minha, que às vezes eu fico contando, eu fico lembrando. Este irmão João, tinha 2 anos desempregado. Ele não tinha condição de me receber lá. Sabe o que acontecia com eles, irmão? Os filhos comiam na creche, e a mulher fazia umas faxinas lá e comia na casa das patroas. Mas ele falou: eu vou cuidar, porque Deus mandou eu cuidar. Mas ele não falou nada comigo que estava desempregado, que ele estava passando necessidade. Sabe o que ele fazia? Ele pedia comida a uma parente dele. A parente dele fazia o almoço, e só eu que almoçava. Só eu que jantava naquela casa. Eu não achava estranho. Eu falei: esses caras é muito de Deus, que eles ficam jejum todo dia. Eu achava horrorizado com aquilo. Ele ficava horrorizado, porque eu chegava assim: mas não é possível. O cara até me gente comigo, eu falava: não é possível, eu tenho que fazer um jejum também. Aí. É só isso que faz jejum aqui. Aí depois eu descobri, irmão, ele veio e conversou comigo, eu descobri que ele estava enfrentando uma dificuldade há 2 anos, que ele não conseguia emprego, e ele estava pelejando. Mas ele disse para mim uma palavra muito profunda. Ele falou comigo: mas Deus mandou eu cuidar de você. Escuta aqui uma coisa, para os irmãos entenderem uma coisa: quando Deus manda, irmão, e a gente faz por obediência a Deus, não importa a situação, as condições, Deus é fiel para nos honrar. E eu lembro que eu conversando com ele uma tarde lá, ele explicando para mim o que estava acontecendo na casa dele. Eu fiquei: seu irmão, mas você tinha que ter me falado, como é que a gente fica até sem jeito. Eu falei assim: vamos orar então, meu filho, vamos fazer uma oração aqui hoje, que Deus vai abrir as portas. Começamos a orar mais ele, e de repente veio na minha mente assim: ó, meu irmão, você já tentou entrar no MPS? Né, porque eu já era um senhor de idade. Falei: talvez se eu entro, o senhor consegue alguma coisa lá. Aí ele: não, mas eu já tentei. Assim, mas vai em nome de Jesus, vai lá amanhã cedo fazer uma coisa lá. No ano de 2000, quando ele chega lá na agência do MPS, irmão, ele é um cara muito simples, e ele estava na fila assim da agência, e viu uma mulher, brigou lá na frente, deu uma confusão tremenda, e todo mundo corre para cá, corre para lá, chama a polícia. Olha só a situação. O cara podia falar assim: o diabo é terrível, né? Todo mundo podia estar falando isso, mas eu quero dizer, até Deus às vezes causa alvoroço na nossa frente para nos ajudar. Quando estava aquele alvoroço tudo, ele ficou lá assim. Quando veio a mulher lá do guichê, falou com ele assim: vem aqui, meu filho, o que você está precisando? Estou precisando fazer uma perícia, já escreveu, dá o seu nome aí, já escreveu, aqui ó, vai lá no médico tal, depois da manhã, e já faz a sua perícia. A mulher nem falou que se ele tinha direito ou deixou de ter direito, já mandou ele fazer a perícia, porque o negócio estava pegando mesmo, o negócio estava terrível lá dentro do MPS, e ele foi fazer a perícia, irmão. Eu lembro até hoje que a perícia está marcada para 10 horas, mas quando a gente está na dificuldade, na luta, irmão, se está marcado para 10 horas, nós levanta 5 horas, sim ou não? Nós não quer nem saber, o nosso medo é de perder a hora. Ele foi para lá 5 horas da manhã, chegou lá 6 e pouquinho da manhã, já estava lá sentado lá no coisa lá de fora da clínica. Aí a clínica abriu 8 horas, né, para começar tal, e o coisa estava marcado para 10 horas da manhã. O cara já estava desde 6 horas da manhã, aí chegou 8 horas, ele entregou o papel à mulher, ele foi o primeiro. Aí quando deu 10 horas, irmão, entrou uma pessoa na frente dele. 11 horas ele estava sentado lá ainda. Meio-dia ele estava sentado lá ainda. 1 hora da tarde, irmão, ele estava sentado lá ainda. E quando foi 1 hora da tarde, o médico lá vai saindo com a bolsinha para ir embora. E ele olha e fala com a dona assim. A dona olha para ele e fala assim: o senhor já consultou? Não. Vai, não, mas era, ô doutor, ele está aqui esperando o senhor, ele foi o primeiro. Não, a sua ficha dele não está lá dentro. Olha que coisa mais tribulosa, irmão. Ele podia estar, irmão João, xingando, né? Que se fosse eu já estava xingando, porque meu sangue corre lá da terra, lá, só Deus na causa. Nós brigamos por causa de pouca coisa. Se fosse eu tinha perdido a bênção. Deus dá a luta conforme a pessoa, viu, irmão? Caso que, ó, se fosse eu já tinha feito um barraco lá da segunda pessoa que estou na minha frente. Eu não ia aguentar de jeito nenhum. A primeira eu ia até tolerar, mas a segunda eu já estava armando o barraco com a secretária. Eu já estava já. Eu não aguento, só Jesus na causa. Mas ele ficou ali, irmão, aquela simplicidade. A mulher falou assim: ô doutor, mas ele está aqui, chegou aqui 8 horas, meu filho. Ele foi o primeiro ao médico. Olha, mas as fichas dele não estavam lá. E quando ele volta lá, o médico volta lá dentro, irmão.
Sabe que médico tem muita paciência para essas coisas, né? Já está doido para ir embora. Ele volta lá dentro, a ficha dele estava caída debaixo da mesa do médico, o médico não ouviu. O médico pegou e falou com ele assim, ó, nem perguntou nada que ele tinha não, já escreveu, entregou a folha para ele e falou com ele assim, aqui, ó, volta lá no MPS e entrega isso lá. Que aquele tempo não é igual hoje, né, que você faz a perícia, demora 15 dias, 30 dias para falar se você ganhou ou não. Aquele tempo o médico já... E o irmão não tinha leitura, ele não sabia ler, irmão. Então o médico escreveu, falou que volta lá, e nem sabia ler. Aí ele voltou lá, aí quando chegou lá o médico, a mulher lá do MPS falou com ele assim, doutor, senhor, eu vou passar aqui, dar um papel ao senhor, o senhor vai no banco Bamerinos, o senhor pode ir lá hoje, depois do almoço, o senhor já pode ir lá, leva esse papel que o senhor já vai pegar lá, já vai receber lá. Nem falou que ele se ganhou nem nada, o cara é tão simples, irmão, o cara não está nem entendendo o que está acontecendo. Aí quando ele chega lá no banco, ele entrega o papel lá assim, para o cara do banco, o cara está contando dinheiro e pondo assim do lado para ele. Aí ele já começa a chorar, porque ele fala, que trem é esse? Está acontecendo que o cara não falou se eu estou encostado, o que eu estou? E de repente, irmão, o cara fala para ele assim, aí ele começa a chorar. Aí o cara pega, assusta, o cara do banco assusta e fala para ele assim, o caixa fala para ele assim, não senhor, calma, a gente está pagando o senhor aqui somente, não está pagando todo o salário do senhor não, só uma parte. Mas daqui 20 dias o senhor vai receber o completo. E já estava chorando porque ele estava achando que era muito já, irmão. Aí dá para chorar mais um cadinho. Aí depois ele vai entender, irmão, que aquele médico, irmão, ele não encostou ele, que aquele médico aposentou ele de uma vez. O médico não perguntou o que ele tinha, o que foi, Deus fez aquilo tudo ali. A paciência que aquele homem teve ali, por isso que às vezes que eu falo, se eu fosse eu tinha perdido a benção, eu tinha brigado, o médico não tinha nem me olhado, mas a paciência dele foi tão grande ali, a espera dele foi tão grande, irmão, que ele foi abençoado. Ele aposentou, irmão, com 6 salários mínimos, e hoje, para a glória de Deus, ele está bem, a vida dele está tranquila, porque o Senhor derramou uma benção da vida dele. E olha para um homem que não tinha condição de me colocar ali dentro da casa dele, Deus honrou ele, porque ele ouviu a voz de Deus. Não é fácil, às vezes Deus vai exigir de você algo, que você vai dizer, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, mas eu quero dizer para você, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Eu estou falando que ele estava enfrentando uma dificuldade financeira, mas, irmão, ele ouviu o que? A voz de Deus. Eu estou dizendo que ele me acolheu sem ter condição financeira para me acolher. Então, muitas das vezes na nossas vidas vai acontecer fato, irmã Dirlene, que nós vamos olhar e dizer assim, irmão Carlos, não, isso não dá para mim não, eu não tenho condição disso não. Mas é aí que Deus está falando assim, pode deixar que eu vou cuidar, se é eu que estou mandando, eu vou fazer. Porque quando Deus manda, Deus age, irmão. Quando Deus fala, Deus trabalha. Quando você tem uma revelação de Deus, e é de Deus verdadeiro, você pode ter certeza, Deus vai te honrar. Deus, quando Ele mandou ele me receber lá, não prometeu ele de aposentar ele não, não prometeu de abrir uma porta de emprego ele não, só mandou ele ser obediente, só mandou ele ser obediente, só mandou ele ser servo, só isso. Porque às vezes para nós querer fazer alguma coisa, nós tem que ter benefício, né? Eu vou fazer, mas eu quero de volta, eu quero a volta, sim ou não? Ele não fez por causa da volta, ele fez por causa da obediência. Assim estava acontecendo com aquela viúva. Ela creu que Deus de Elias era capaz de sustentá-la, era capaz de abençoar. O Deus que nós estamos falando dele aqui hoje, irmão, ele é o Deus da Bíblia. Ele é capaz de mudar a sua história, ele é capaz de transformar a sua casa. Eu te garanto que ele é Deus para mudar a sua história. Ele é Deus para repreender a feitiçaria, a macumbaria, a inveja, o mal que foi lançado na sua casa. Ele é Deus para fazer tipo, aquele mal bater em retirada. Às vezes a pessoa pensa assim, pastor, mas não existe feitiço. Meu irmão, Jesus, a Bíblia, o apóstolo João escreveu dizendo assim, o Senhor Jesus manifestou para desfazer o quê? As obras do diabo. Se ele está falando que ele manifestou para desfazer a obra do diabo, existe uma obra, sim ou não, irmãos? E a obra está no mal. Então, às vezes a pessoa, irmão João, olha para você e te joga o mal. Se você não tiver em Deus, o que acontece, irmão? Pega. Vamos dizer, se começar a chover aqui agora, eu não estiver aqui dentro, se eu estiver lá fora sem guarda-chuva, sem nada, o que vai acontecer comigo? Vou molhar ou não vou, meu irmão? Mas se eu estiver aqui dentro, pode chover, né, irmão Pedrinho? À vontade, que eu vou estar o quê? Eu não vou molhar, sim ou não? Assim é bem na nossa vida. Se nós não estivermos refugiados em Deus, o mal acontece, o mal age. Quando às vezes você está bem,
Quando vê, você começa a ficar desanimado. Quantas vezes você está feliz na sua casa, quando vê, você começa a ficar triste, sim ou não? Aí você para sentar assim na sua casa e fala assim, gente, eu não sei porque eu estou triste, sim ou não? Eu não sei porque eu estou desanimado, eu estava tão feliz com aquela casa, eu estava tão feliz com aquele emprego, eu estava tão feliz naquele relacionamento, mas de repente tudo veio ao chão, tudo está acabado, eu já não consigo mais, eu não tenho mais alegria, para mim acabou tudo, não tem mais sentido. É o mal que está agindo para destruir. E quando você que é casado, ou está com aquela pessoa, quando a pessoa está longe, a saudade corre e mata. Aí fica lá, né, ligando, oh, meu amor, ai que delícia, estou com saudade. Aí chega em casa, 2 minutos depois que está em casa, já está quebrando o pau, já esqueceu a saudade, já acabou tudo, já está, o negócio já está querendo matar um ou outro, já está olhando com cara feia, sim ou não, irmãos? Tudo isso é o que é? É um mal que está agindo, sim ou não, irmãos? É um mal que está agindo. Aí você começa a olhar a família do outro lado de lá, e você fica falando assim, poxa, minha família podia ser igual aqui lá, o pai rindo com o filho, aqui em casa ninguém ri com o filho, olha lá, fulano de tal, está bem, por que eu não posso estar? Aí você fica o quê? Querendo viver uma vida lá do outro lado, porque o mal está te fazendo você assim, para você ficar mal, para você ficar angustiado, para você aceitar o quê? Para você aceitar o fracasso, para você aceitar a derrota, para você olhar para a sua vida e dizer assim, a minha vida não tem sentido, eu não mereço ser feliz. Você começa até a julgar que você não merece ser feliz, sim ou não? Aí você já começa a viver preocupado com as pessoas. Rapaz, se eu rir, aquela pessoa vai achar que, né, você não quer mais ser feliz, porque você tem medo da sua felicidade atingir as pessoas, porque o mal te convenceu que você tem que ficar derrotado e fracassado. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele manifestou, quer dizer, que ele nasceu, morreu, ressuscitou, para dizer para você, chega, acabou, você merece ser feliz, você merece ser feliz, o mal acabou na sua vida, já está lançado por terra, Deus vai te honrar, se você sair daqui nessa noite, crendo nisso, Deus vai honrar a sua casa, Deus vai honrar a sua família, Deus vai mudar a sua história, se você colocar isso no seu coração hoje, dizendo, eu creio que Deus vai mudar a minha história, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua vida, como mudou a minha vida, como transformou a minha vida, Ele vai transformar a sua vida. Como Ele me trouxe até aqui, não é porque eu sou pastor que eu estou fazendo uma apologia aqui, não. Eu estou dizendo que o que aconteceu na minha vida é verídico, por isso que eu estou aqui, para dizer para você a esperança para a tua vida, a esperança para a sua família, a esperança para resolver esse problema que está na sua vida. Deus é fiel para agir. Amém, irmãos? Eu quero convidar você a colocar de pé nesse momento, a fechar.